Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido pela pós-graduação da FAI, na área de Educação, pela especialização em Educomunicação. Semanalmente, trazemos temas dentro das 4 grandes áreas que definimos: Direito, Tecnologia e Engenharia, Negócios e Educação. A área de hoje é a área de Direito. Trouxemos o tema Responsabilidade Civil. Para tanto, levantamos na comunidade acadêmica um tema para os nossos convidados, professores da FAI e também pertencente ao meio profissional do tema, para dialogarem conosco sobre responsabilidade civil. Você também poderá enviar temas para nós na nossa página, na nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/diálogosacadêmicos. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltando então para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, o tema de hoje, responsabilidade civil na área de Direito pela pós-graduação da FAI. Os nossos convidados, especialistas no tema, tanto professores do ensino superior, como também participantes desta área no meio profissional, vão discutir conosco, vão dialogar conosco sobre responsabilidade civil. Então vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje. Tenho logo aqui ao meu lado o professor Regis Tokashi. Muito bem-vindo ao programa, professor Regis. Olá. Mestre em Organizações e Desenvolvimento, professor da FAI e sócio da Tokashi Advogados. Mais uma vez, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Ao lado do professor Regis, nós temos a professora, também advogada, Daniele Pontes, Daniele Regina Pontes, mestre e doutora em Direito, sócia cooperada e consultora jurídica da Ambiente Sociedade Corporativa, professora da Universidade Federal do Paraná e também professora da FAI. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez pela participação de ambos. Este tema que nós tocaremos hoje, sobre responsabilidade civil, um tema então levantado na comunidade acadêmica, que teve a participação do professor Eduardo Saldanha, que é coordenador do curso de Direito da FAI, e também foi discutido entre a comunidade acadêmica e pelo corpo docente. Eu sempre coloco para o nosso público, que também tem a possibilidade de discutir conosco, já que nós gostamos de fazer este diálogo, e o programa se coloca aí, Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Vamos discutir com a academia, com o meio profissional e também com a comunidade local. Portanto, vocês também estão convidados a enviarem temas para o nosso programa dentro das nossas 4 grandes áreas: Direito, Negócios, Educação, Tecnologia e Engenharia. Bem, então vamos à discussão, ao diálogo do nosso tema de hoje, responsabilidade civil. O que vem a ser essa área do direito, responsabilidade civil? De que forma se dá a atuação dessa área do direito? Qual é o alcance? São os objetivos? Enfim, o que vem a ser essa área? Por favor, Regis. Bom, a responsabilidade civil, ela se baseia em 2 deveres principais, um originário e um secundário. O dever originário, ele decorre da responsabilidade de cada um fazer aquilo que é inerente à sua vida social. Dentro dessa atividade, cada um pode deixar de fazer. Disso surge a responsabilidade civil, que é um dever secundário, nada mais do que reparar e restaurar o dano, né? Restaurar a situação antiga. Então essa é a grande forma de vivência normal, que vem lá do direito romano, e hoje nós temos a situação bastante consolidada no nosso meio jurídico. Certo. Daniele, Eu acho que é importante, sobre a responsabilidade civil, por favor. Eu acho que é importante a gente entender que a responsabilidade civil, ela está situada dentro do direito civil, portanto hoje, né, conforma um dos grandes temas
do direito civil, inclusive incluído nos currículos dos cursos de direito, o que até alguns anos atrás nós não tínhamos, né? Então esse é um tema, de certa forma, novo, né? Dentro do direito civil, que é uma área do direito já bastante consolidada, enfim, é uma das áreas mais antigas dentro do direito brasileiro. E a responsabilidade civil, ela já tem esse aspecto de ser alguma coisa que tem um ar de maior novidade para nós, ainda, né, que as discussões de responsabilidade já tenham iniciado há algum tempo e nós tenhamos já bastante jurisprudência até consolidada em alguns temas referentes à responsabilidade. Então, a responsabilidade civil é um tema enorme, né, certo, com uma multiplicidade de sub-assuntos, nós podemos dizer assim, que, portanto, vem formando, né, novas decisões e novas discussões. Eu queria só acrescentar que eu acho que tem um tema, uma questão dentro da responsabilidade civil que é importante, que diz respeito às novas tecnologias, né? Certo. Então, esse novo mundo, né, ele traz para nós novas questões. E a responsabilidade civil, ela está imbricada nesses novos temas. Certo. Então, a responsabilidade civil está dentro da grande área do direito que vem a ser o direito civil. Isso. É isso? E é uma área ou é um subcampo, um subassunto, como você estava falando, que parte da área do direito civil e começa, então, a tomar o alcance da sociedade, através de várias subdivisões, é isso? Então, a Daniela está citando para nós as tecnologias e também como essas tecnologias são usadas, aí entraríamos as questões da web também, é isso, Daniela? Também a questão da responsabilidade médica, por exemplo, que é um assunto que ganha mais espaço, certo, que está relacionado também à tecnologia, internet, certo, enfim, são inúmeros os temas, né, transportes, então são inúmeros os temas que conformam a responsabilidade. Pois não, Regis. Bom, dentro da sistemática do nosso Código Civil, nós temos vários livros que distribuem os assuntos de acordo com a sua especialidade. Dentro do livro de responsabilidade civil, que está lá da metade para o final, ele, né, tem uma pequena quantidade de artigos que não representam a amplitude da responsabilidade civil. Por quê? Porque a quase totalidade dos artigos do Código Civil são de responsabilidade civil. Então, aquela porção que está lá no Código, né, sob a pecha de responsabilidade civil, nada mais é do que a regra geral, mas as regras específicas estão permeadas em toda a nossa vida. Então, a responsabilidade civil é a forma através da qual nós centralizamos toda a nossa vida na nossa vida de relação. Então, a responsabilidade civil é a forma através da qual o mundo é regido na condição de reparar aquilo que aconteceu. Aconteceu um dano, existe uma conduta que é antijurídica, que é contrária ao direito, é contrária às regras normais de convivência, então aquela pessoa que é responsável, por isso responsabilidade, ela vai ser obrigada a restaurar o dano na condição anterior. Então, por isso é que o nosso direito, ele está totalmente baseado na ideia de responsabilidade, né? Todas essas... A tutela civil, ela é uma das três grandes tutelas, né? Nós temos a tutela civil, a tutela penal e a tutela administrativa. Todas elas se interligam. Essa tutela administrativa, ela vai ser a proteção do Estado em relação à sociedade, a tutela penal, a tutela da vida, a tutela de alguns bens jurídicos específicos e a tutela civil, a tutela do patrimônio e da pessoa. Então, essa tutela civil baseada na reparação do dano. Então, certo. Quando vocês colocam, então, reparação do dano, quando um cidadão sente-se, então, prejudicado em algum aspecto, se sente lesado em algum aspecto, deve procurar, então, alguém do direito, um advogado da área civil. É isso? Isso. E que irá buscar, então, desenvolver a sua defesa a esse cidadão a partir do que o Regis acabava de expor para nós, é isso? Exatamente.
Fundamentalmente, a pretensão, a ideia dessa pessoa lesada é reparar o dano, seja através de uma compensação, de uma indenização, ou através de uma obrigação da pessoa fazer, né, de reparar, de reconstituir a situação anterior. Não necessariamente eu, né, bato no carro de alguém, né, atravesso o sinal vermelho e bato no carro de alguém. Não necessariamente a pessoa que está do outro lado vai querer que eu pague em dinheiro. Essa pessoa pode querer que eu repare simplesmente o dano. Se eu for um funileiro, se eu for um latoeiro, a minha obrigação de colocar o carro dele na mesma situação em que se encontrava anteriormente está cumprida. Então, a obrigação de responsabilidade civil, ela, na obrigação, da sua descumprimento, ela gera a responsabilidade civil. O cumprimento da responsabilidade civil não necessariamente vai ser pecuniário. Então, buscando esse advogado da esfera da área civil, do direito civil, das mais diversas especialidades dentro do direito civil, eles vão ou reparar o dano, obrigar a reparar o dano, ou compensar aquilo que antigamente existia de forma pecuniária. Porque algumas coisas não se consegue colocar na mesma situação. A morte, por exemplo, eu não consigo fazer com que uma pessoa volte à vida. Então, eu vou ter que criar uma forma de reparação, normalmente uma indenização. Para isso que serve a responsabilidade civil dentro do direito civil. De que forma isso pode ficar mais próximo e mais claro da população, até para que a população entenda um pouco? Por exemplo, aconteceu algum aspecto na minha conduta diária em que eu me senti prejudicada, eu me senti lesada por uma determinada empresa, um determinado setor onde eu comprei um produto, aonde que eu poderia, então, verificar se eu tenho direito a solicitar uma indenização, que eu seja recompensado de alguma forma? Eu acho que uma forma mais simples para quê? Eu acho que nós podemos até fazer uma divisão importante que, em grande parte das situações, né, muitas vezes, as reparações acontecem sem que haja necessidade de se tratar desse assunto no Poder Judiciário. Então, várias demandas são resolvidas espontaneamente, ou seja, entre aquela pessoa que foi lesada e aquele que causou o dano, mas em outras situações, em virtude dessa composição não ser possível, enfim, não haver acordo entre as partes, existem outros mecanismos que podem ser acionados no sentido de que isso tenha algum resultado. Daniele, no caso, sempre é aconselhado isso para quem está se sentindo lesado. Primeiro, tentar o acordo, a negociação com a parte que está prejudicando, enfim, a pessoa que se sente lesada. Não dando certo essa conversa, nessa negociação, então, que se busca... Exatamente. E aí nós temos alguns caminhos, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação bastante importante. Então, quando nós falamos em empresas, né, hoje é importante lembrar que está consolidada a ideia de que aquele que exerce uma atividade produtiva, né, colocando à disposição do público serviços ou bens, ele responde pelos ônus que a sua atividade gerar. Então, se ele tem os benefícios, né, o comerciante, o empresário, se ele tem os benefícios daquela atividade econômica, ao mesmo tempo que ele pode aproveitar esses benefícios e a lei garante a ele esse aproveitamento, ao mesmo tempo é necessário que ele se responsabilize por aquelas situações em que o seu produto, né, ou o seu serviço gerem alguma lesão, algum dano. Então, aí sim nós temos, a partir dessa impossibilidade de um acordo, né, nessa esfera que eu chamo de mais de espontânea, né, ou seja, entre as partes, aí nós temos como recorrer, né, ao Poder Judiciário, e os juizados especiais são muito importantes, né, na minha leitura, para resolver uma parte considerável dessas questões. Nós temos também o PROCON, que em várias situações são resolvidas, né, algumas questões, e nós temos a justiça, né, comum, que se incumbe da outra parte, né, daquelas questões que infelizmente não puderam ser resolvidas nessas outras situações. Certo. Regis e Daniele, vocês têm duas especializações
que é a área de atuação de vocês, que também pode ser colocada dentro desta grande área de direito civil, e também poderíamos dizer que dentro dessa área de atuação, da especialidade em que vocês desenvolvem, também há responsabilidade civil. Você poderia citar para nós, então, Regis? Claro. Normalmente, a responsabilidade civil ela tem um tripé. Ela vai ser baseada no dano, no ato ilícito e no nexo de causalidade entre esse ilícito e esse dano. Normalmente, é o que nós temos a situação normal, que é a 90% das situações. Em algumas hipóteses, eu tenho que colocar mais um elemento, que é o elemento de culpa. Esse elemento de culpa é a pessoa assumir o risco ou fazer voluntariamente aquela atividade, ou como a própria Daniele falou há pouco sobre o CDC, ela exerce uma atividade de risco, a atividade econômica, ela vai assumir o risco de praticar algum tipo de prejuízo às partes, então ela assume essa condição. A minha área de estudo, a minha linha de estudo, ela deixa de avaliar a responsabilidade pelo ato ilícito e passa a verificar quando é que eu, atuando de forma lícita, ou seja, atuando de forma exatamente como a lei me permite, sim, eu causo dano e eu seja responsável por ela. Isso é chamado de abuso de direito ou excessos manifestos. Por exemplo, quando eu tenho o direito de fazer uma cobrança, eu tenho o direito de cobrar os meus créditos, sim, eu tenho o direito de colocar o nome do meu credor, do meu devedor em mecanismos, em cadastros restritivos, mas eu não tenho o direito de mandar um cobrador com uniformizado da minha empresa na frente da pessoa, da casa da pessoa, e ficar montado guarda lá na frente, colocando essa pessoa numa situação vexatória. Isso constrangendo. Constrangendo.